Home Depot não é um nome desconhecido. Com mais de 2.300 lojas nos Estados Unidos, da América, Canadá e México, a Home Depot é a maior varejista de melhorias para o lar do mundo, vendendo desde ferramentas e materiais de construção até tudo relacionado à renovação, remodelação e manutenção. Mas para a família Bromfield, o nome Home Depot o jogou de volta no pesadelo que aconteceu em 19 de agosto de 2012, quando sua filha grávida de 21 anos, Alicia Bromfield, foi encontrada sem vida em um quarto de hotel. O caso angustiante de Alicia Bromfield poderia ter sido evitado, pois Alicia fez todas as coisas certas para interromper um ciclo de tormento, mas ainda assim perdeu a vida, e não só isso, mas também a vida de seu bebê não nascido, tudo por causa de uma pessoa obsessiva. Bem-vindo às histórias de crimes reais, sou Ty Knotts, seu anfitrião. Posto novos documentários de crimes reais toda semana. Se preferir seu crime real narrado por uma pessoa real em vez de um robô, inscreva-se. É gratuito e te mantém atualizado com meus últimos vídeos. Alicia Bromfield nasceu em 28 de agosto de 1990, filha de Sherry e James, em Joliet, Illinois. Alicia tinha uma irmã, Brianna, e 3 irmãos, Luke, Chase e Colton. Alicia era definida como uma criança feliz, enérgica e alegre. Ao crescer, era muito próxima da família, especialmente da mãe e avó. Elas eram as 2 mulheres em sua vida que sempre estavam lá e amavam Alicia profundamente. Tragicamente, a avó de Alicia faleceu pouco tempo depois e, como você pode imaginar, Alicia ficou devastada. Sua avó era uma pessoa fundamental em sua vida. E é seguro dizer que Alicia sentiu a ausência ao crescer inteira após a morte de sua avó. Mas mesmo assim, Alicia manteve sua personalidade vibrante e única. Ela era muito ativa na escola, adorava brincar ao ar livre na infância e era um feixe de alegria para estar por perto. Alicia frequentou a Joliet Catholic Academy, de onde se formou em 2008 e, mais tarde, se matriculou na Western Illinois University, onde estudava justiça criminal e psicologia forense. Outro motivo pelo qual Alicia era muito próxima de sua mãe Sherry era porque seus pais se divorciaram bastante cedo e Alicia passou a maior parte de sua vida com Sherry. Quando Sherry conheceu e se casou com outro homem, Alicia ficou extremamente feliz por ela. Ela estava realmente feliz que sua mãe finalmente havia encontrado alguém, e ela era o tipo de pessoa que amava famílias grandes. Alicia também queria ter sua própria família. Ela sabia, no fundo do coração, que nasceu para ser mãe. E se havia uma coisa que Alicia queria mais do que tudo, era ter uma família grande, feliz e amorosa. Aos 16 anos, Alicia começou a trabalhar para os grandes cultivadores de flores, fazendo arranjos de tirar o fôlego que eram vendidos no Home Depot perto dela. Ela adorava trabalhar lá. Era um trabalho fácil de gerir, já que ela era uma estudante em tempo integral e gostava de exibir sua criatividade com flores e colocar um sorriso no rosto de seus clientes. O trabalho de florista de Alicia apagava durante a temporada de folga, uma grande vantagem para uma estudante do ensino médio. Quando terminei o ensino médio, eu era um técnico de televisão autônomo, ganhando cerca de $50 por semana. Então, Alicia definitivamente tinha sucesso. Mas por mais perfeito que fosse seu trabalho, ela enfrentou alguns problemas, mas não de clientes desagradáveis ou do estresse de grandes pedidos de última hora. Em vez disso, a raiz dos problemas era alguém que era seu superior. Ele era Brian Cooper, de 35 anos. Alicia, de 16 anos, iniciou seu trabalho na Grand Flower Growers e chamou a atenção de Brian, seu chefe e supervisor. Inicialmente, os dois tinham uma amizade profissional normal. Eles conversavam sobre o trabalho, o dia a dia e coisas assim, mas logo as coisas mudaram para Brian. Ele queria mais de Alicia, queria um relacionamento exclusivo com ela, mas Alicia sempre rejeitava suas investidas. Primeiramente, ela tinha apenas 16 anos, enquanto Brian tinha 35, o que é alarmante e totalmente inadequado por si só. Mesmo que não fosse o caso, o homem deveria ter entendido a mensagem quando Alicia rejeitou instantaneamente suas investidas. Certamente foi muito difícil para Alicia lidar com as investidas assustadoras de Brian, seu chefe, mantendo-o à distância, o que era super constrangedor para ela. Enquanto ainda tentava cuidar de seus negócios no trabalho, Brian era alguém com quem Alicia via e interagia diariamente, então era uma posição difícil para ela estar.
Também não era fácil para Alicia simplesmente largar o emprego assim. Ela era uma estudante em dificuldades que precisava do dinheiro. E bem, o emprego pagava bem. Então, jogar tudo isso fora por um chefe assustador parecia injustificado, mesmo que Brian estivesse sendo muito insistente com Alicia e continuasse a persegui-la. É importante saber que Alicia nunca retribuiu. Ela tentou manter as coisas profissionais, mas claramente Brian não entendeu a mensagem. Agora, Alicia não era ingênua. Ela não deixou o chefe assediá-la. Ela fez várias reclamações à empresa sobre Brian ser muito grosseiro e inadequado. Segundo as reclamações de Alicia, se ela alguma vez rejeitasse Brian, ou se ele a visse conversando com outro cara, então ele recorreria a chamá-la de nomes muito inadequados. Brian era apenas uma péssima desculpa de pessoa que não conseguia aceitar a rejeição de uma mulher, e cada vez que isso acontecia, ele se tornava verbalmente agressivo. Brian, sendo o péssimo chefe que era, também abusava de sua autoridade e negava os intervalos para almoço de Alicia, e até a fazia trabalhar longas horas, apenas para provocá-la e mostrar que ele estava no comando. É tão irritante ver Brian abusar casualmente de sua autoridade como chefe ou supervisor só porque Alicia não queria ser sua namorada. Mas falando em namorada, Brian também saía por aí dizendo aos outros funcionários que Alicia era sua namorada e que eles estavam saindo quando claramente não estavam. Brian se divertia espalhando boatos falsos sobre ele e Alicia. É importante lembrar que ele era um homem de meia idade, e ela, apenas uma estudante do ensino médio na época. De qualquer forma, Alicia estava ficando exausta com a situação. Ela equilibrava estudos, vida pessoal e trabalho, mas Brian era implacável em sua obsessão por Alicia. E por mais que eu não queira dizer isso durou por 5 longos anos. 21 anos. Trabalhou na Grand Flower Growers por 5 anos, enquanto estava na faculdade. Ela não deixou o emprego e, apesar de várias reclamações, Brian não enfrentou consequências e continuou sendo o cara obsessivo e assustador tentando fazer Alicia sair com ele. Alicia acreditou que a fascinação dele por ela iria diminuir, mas isso não aconteceu e as coisas só ficaram mais intensas e piores. Mas no início de 2012, Alicia foi surpreendida com notícias agradavelmente inesperadas. Ela estava grávida. Felizmente, o pai não era Brian, mas um colega de faculdade de Alicia que optou por não se envolver na vida da criança. Apesar da tristeza de Alicia pelo desinteresse do pai do bebê, isso não a impediu de vibrar com a notícia da gravidez. Alicia estava animada para se tornar mãe, mas deixar o emprego estava fora de questão. Apesar da ótima notícia da gravidez, ela precisaria de muito dinheiro para se sustentar, ao bebê ainda não nascido e à faculdade. Meses depois, Alicia descobriu que esperava uma menina, já nomeada Ava Lucille. Alicia tinha uma conexão inegável com Ava, como a maioria das futuras mães, e contava os dias para conhecer a nova mini-versão de si mesma. Mas Alicia foi tirada de sua feliz névoa de gravidez por ninguém menos que Brian. Ele não recuou mesmo, sabendo que Alicia estava grávida. Brian estava ainda mais autoritário, mesmo com Alicia grávida e precisando ir a consultas médicas e exames de ultrassom. Ele a fazia trabalhar horas extras, mudava seus turnos inesperadamente e ameaçava demiti-la se faltasse um único dia de trabalho. O tempo todo, ele ainda fazia avanços e todas as rejeições de Alicia caíam em ouvidos surdos. Brian chegou ao ponto de obrigar Alicia a fazer tarefas para ele, como passear com seu cão. Se Alicia recusasse, Brian ameaçava demiti-la. Brian sabia como manipular Alicia. Ele se aproveitou do desespero de Alicia, que precisava do dinheiro mais do que nunca, estando a poucos meses de dar à luz e sem poder deixar o emprego. Como as reclamações contra Brian não deram resultado, ele se tornava cada vez mais implacável, certo de que faria Alicia fazer qualquer coisa que quisesse sem se meter em problemas. A única ação da alta gerência contra Brian foi pedir que ele saísse mais cedo do trabalho para reduzir o contato com Alicia. Ele foi solicitado a frequentar cursos de controle de raiva, mas não o fez. Alicia estava exausta com esse comportamento e até contou tudo para sua mãe. Alicia fez tudo certo. Ela não deixou o emprego por causa do Brian, mas fez reclamações contra ele para a alta gerência, achando que levariam a sério. Mas, infelizmente, não foi o caso. Avançando para agosto de 2012, Brian exigiu que Alicia fosse ao casamento de sua irmã com ele. Acho que ele precisava de um acompanhante, e que melhor maneira de atormentar Alicia do que forçá-la a se juntar a ele. Agora, Alicia recusou diretamente o convite dele para acompanhá-lo.
Mas o que Brian fez? Ele a deixou em paz? Ele a ameaçou mais uma vez, dizendo que se ela não obedecesse suas ordens, seria demitida. Essa ameaça encurralou Alicia imediatamente. Era uma situação de vida ou morte para ela. Ela tinha que se casar com seu chefe assustador ou perderia o emprego e teria que passar as últimas semanas de gravidez procurando um novo trabalho. Quando Alicia contou à sua mãe, Sherry, sobre o incidente, ela aconselhou a filha a não ir e abandonar o emprego. Mas aqui está o problema. Brian disse a ela que toda a festa de casamento ficaria no mesmo hotel que Brian e Alicia, então não havia necessidade de se preocupar. Brian se comportaria bem e não perturbaria Alicia. Ele só queria levá-la ao casamento de sua irmã como uma amiga. Essa informação trouxe alívio tanto para Alicia quanto para Sherry. No final, Alicia concordou em ir com Brian, deixando claro que iriam apenas como amigos. E parte do motivo pelo qual ela concordou em primeiro lugar foi que ela não estaria sozinha com esse estranho no hotel. Se ela se sentisse insegura, contaria a alguém da família dele. Brian ficou extasiado quando Alicia aceitou. Em 18 de agosto, a dupla foi para Wisconsin para o casamento. Eles estavam indo para o Sand Bay Beach Resort, onde Alicia esperava encontrar toda a família Cooper. Mas isso não seria a verdade. Quando Alicia e Brian chegaram ao hotel, ela se surpreendeu ao descobrir que estavam hospedados em um estabelecimento completamente diferente. Sozinhos e não havia ninguém lá do casamento. Alicia desconhecia onde os demais convidados estavam hospedados, o que a deixou imediatamente alarmada e compreensivelmente furiosa. Sherry contou que Alicia lhe enviou uma mensagem no mesmo dia, informando sobre a briga com Brian e que eles estavam retornando para casa imediatamente. Sherry achou estranho ouvir isso, pois Brian deveria levar sua irmã ao altar, então parecia impossível eles deixarem o casamento. Porém, mais tarde, Sherry recebeu uma mensagem de Alicia, informando que ela e Brian haviam se reconciliado e que compareceriam ao casamento. Agora sei o que você está pensando. Essa mensagem não poderia ter sido da Alicia. Talvez fosse Brian enviando mensagens do telefone de Alicia. Mas na verdade, era de fato a Alicia. Ela foi ao casamento com Brian e tiraram uma foto juntos. Eles pareciam felizes, mas o que todos não sabiam era que Brian estava de volta, forçando Alicia a basicamente fingir estar em um relacionamento com ele. Alicia finalmente havia chegado ao seu limite. Ela estava não só desinteressada, mas também farta. Ela simplesmente não queria estar em um relacionamento com esse homem assustador, que também acontecia de ser seu chefe. Alicia encerrou a conversa dizendo que estava farta. Quando o casamento acabasse e voltassem para Illinois, ela não teria mais nenhuma amizade profissional com ele. E você realmente pode culpá-la? Brian importunava Alicia há mais de 5 anos, e ela realmente já estava farta disso. Contudo, ela não podia simplesmente partir. Ela estava em Wisconsin, Brian a levou até lá, e ela precisava que ele a levasse de volta. Após o fim do casamento, essa era a única forma dela retornar para casa. Isso deixou Brian bravo com Alicia. Ele finalmente entendeu que Alicia não iria mais tolerar seu comportamento, e ele não teria mais a chance de persegui-la e assediá-la. Brian deixou-a em paz, mas durante a noite, ele estava resmungando, marinando em toda essa raiva e ira descontrolada, e para piorar a situação, ele também começou a beber. Finalmente, o casamento terminou, e Alicia e Brian voltaram para o hotel. Agora, eles estavam no mesmo quarto, mas em camas diferentes, como se isso bastasse para Alicia se sentir mais segura. Tenho certeza de que Brian forçou Alicia a dividir um quarto com ele, e se dependesse dela, faria de tudo para não passar mais um momento sozinha com esse estranho. Alicia, com quase 7 meses de gravidez, estava exausta. Ela passou o dia todo em pé, lidando com as palhaçadas de Brian, e só queria dormir um pouco. Alicia e Brian também partiriam no dia seguinte, e ela contava os minutos para retornar a Illinois. Mas Brian estava sentindo o mesmo? Bem, não. Ele estava temendo o dia seguinte. Ele sabia que essa seria a última vez que iria importunar ou controlar Alicia, e isso o enfureceu. Ele estava tão bravo com Alicia por rejeitá-lo, por não retribuir suas investidas e por afastá-lo. E, infelizmente, isso levaria a um fim aterrorizante. Brian sentou-se no sofá, bebida na mão, e observou Alicia dormir por quase 2 horas. Como último recurso, ele acordou Alicia e a convidou para um encontro pela última vez. Quando Alicia disse não, foi quando Brian não conseguiu mais controlar sua raiva crescente.
Não foi a última coisa que Alicia disse antes de seu trágico e inevitável fim. Brian se deu apenas um segundo antes de se lançar em Alicia. Ela acordou assustada, mas Brian foi implacável. Ele estava pronto para matar Alicia com suas próprias mãos. Alicia lutou para respirar e até implorou pela vida de seu bebê, mas foi inútil e, tragicamente, Brian conseguiu acabar com a vida dela. Ele não apenas matou o objeto de sua obsessão incurável, Alicia, como também tirou a vida do inocente bebê que ela carregava no ventre, um ato terrível e desumano. Não consigo imaginar o que Alicia sentiu em seus momentos finais. Faltavam poucas horas para ela ir para casa, mas um homem que não aceitava um não como resposta atacava impiedosamente ela e a bebeava. O assassinato de Alicia por Brian já seria hediondo o suficiente, mas ele ainda se aproveitou do corpo sem vida dela e tirou fotos, o que é extremamente perturbador e repugnante. É de partir o coração e inacreditável pensar que Alicia foi humilhada dessa forma após sua morte. Mas após o ato horrível em Alicia, Brian adormeceu na banheira. Na manhã seguinte, Brian contemplou tomar o caminho do covarde para fugir da lei e tentou acabar com a própria vida se afogando, mas não teve sucesso. E foi quando ele decidiu denunciar o incidente à polícia. Para fazer isso, ele caminhou até um posto de gasolina próximo, ainda encharcado da banheira, e todos o olhavam incrédulos. Ele pediu ao caixa para ligar para o 911 e denunciar um assassinato. Quando a operadora perguntou quem havia cometido o assassinato, Brian respondeu calmamente: "Fui eu. Eu fiz isso." A polícia chegou à loja de conveniência em minutos, prendeu Brian no local e o levou para a delegacia. Durante uma entrevista, Brian confessou tudo. Mas ele disse que ele e Alicia tinham um relacionamento e que ele queria um compromisso exclusivo, mas Alicia não queria. Ele até disse que conteve seus avanços porque Alicia estava grávida de outro, o que é uma grande mentira. A única verdade na declaração de Brian foi o motivo de ter tirado a vida de Alicia e de seu bebê ainda não nascido. Alicia não queria mais nada com ele. Enquanto isso, um grupo de policiais se dirigiu ao Sand Bay Resort, e assim que entraram no quarto de Brian e Alicia, foram tomados pelo horror. Alicia jazia sem vida na cama, coberta por um lençol, com um travesseiro gentilmente colocado sobre sua cabeça. Brian fez isso antes de sair do quarto. Agora, a polícia tinha que informar a família de Alicia sobre a trágica morte dela e de seu bebê. Sherry recebeu a visita de um policial e logo percebeu que algo estava errado. Sherry recebeu a notícia da morte de Alicia e que a polícia investigava um homicídio. Nesse momento, Sherry perdeu completamente o controle. Ela sentiu dor e luto consumindo todo o seu corpo, e essas emoções se transformaram em culpa. Sherry sentiu que falhou como mãe por não ter protegido a filha. Ela achou que não protegeu Alicia o bastante desse monstro que virou assassino. Ela estava sentindo uma mistura complexa de emoções que eu acho que nem palavras podem descrever, e era tão devastador para todos ao seu redor vê-la assim, tão impotente, tão desesperada e simplesmente esmagada por essa perda terrível. Durante a prisão de Brian, a polícia investigou seu passado e fez descobertas arrepiantes. Primeiramente, Alicia não foi a única colega de trabalho que foi assediada no trabalho. Brian assediou uma mulher, que ficou enojada, fez uma denúncia contra ele e pediu demissão do trabalho. Além disso, Brian tinha um histórico de relacionamentos questionável, chegando a restringir uma ex-namorada por ela não escutar. A polícia também encontrou pilhas e mais pilhas de denúncias feitas por Alicia contra Brian. Eles logo notaram que a alta administração não puniu ou repreendeu Brian. Além disso, isso é apenas mais uma coisa muito perturbadora e nojenta que Brian fez. Mas ele tinha várias câmeras secretas em sua casa, e até mesmo no quarto do hotel. Brian forçou Alicia a passear com seu cachorro, chegando a dar a ela uma chave de sua casa. Sempre que Alicia ia deixar o cachorro e usar o banheiro antes de sair, ela desconhecia que Brian a gravava secretamente. Ele até a gravou no banheiro do hotel. Isso é mais um nível de invasão de privacidade. Esse homem não tinha noção de limites ou privacidade, e ele só queria violar Alicia, não importa o que acontecesse. Então a polícia não perdeu tempo em levar Brian ao tribunal. Surpreendentemente, Brian se declarou inocente, mesmo tendo confessado o assassinato por chamada e vídeo.
e seu DNA estava em todo lugar, desde o corpo de Alicia até o resto do quarto. A defesa de Brian alegou intoxicação voluntária. A defesa argumentou que Brian cometeu o assassinato em uma névoa alcoólica, e se alguém fosse culpado pela situação toda, era a garrafa de álcool e não os impulsos torcidos e sombrios de Brian. A família Bromfield assistiu ao doloroso julgamento, onde a acusação tentou desconsiderar o truque de intoxicação do réu. De acordo com a acusação, Brian estava lúcido o suficiente para lembrar tudo o que fez, pensando em suicídio e depois confessando o assassinato. Eles também disseram que Brian já tinha decidido prejudicar Alicia durante o casamento, então a defesa não fazia sentido algum. Porém, ao final do julgamento, o júri não alcançou uma decisão unânime. Contudo, um ano após, um novo julgamento ocorreu com os mesmos argumentos apresentados. Desta vez, o júri apresentou um veredicto, e Brian foi considerado culpado por 2 acusações de homicídio intencional de 1º grau. Um por Alicia e um pelo seu bebê não nascido. Em 27 de julho de 2014, 2 anos após o fatídico ataque a Alicia, Brian foi condenado a 2 penas de prisão perpétua. Ele está atualmente preso na instituição correcional Dodge, em Wisconsin. É uma prisão de segurança máxima, anteriormente conhecida como Hospital Central para os Criminalmente Insanos. É a mesma prisão onde vários assassinos em série infames, como Jeffrey Dahmer e Ed Gein, foram presos. Chris Watts, que assassinou sua esposa grávida e suas 2 filhas por outra mulher, cumpre suas 3 sentenças de prisão perpétua aqui. Então, é seguro dizer que Brian não verá a luz do dia tão cedo. As mortes de Alicia e Ava foram uma tragédia para a família Bromfield. Sherry afirmou que só sentia raiva em relação ao Brian, consumindo todos os seus pensamentos. Mas após o funeral de Alicia e Ava, em 25 de agosto de 2012, Sherry decidiu canalizar sua raiva em algo que faria as pessoas lembrarem de Alicia da melhor maneira. Então foi isso que ela fez, e o Projeto Roxo nasceu. Era o legado de Alicia por completo. Roxo era a cor favorita de Alicia. O projeto visava ajudar financeiramente mães solteiras, algo que ela precisava, por isso não podia deixar seu trabalho ou chefe repugnante. O projeto também oferece programas de enfrentamento do luto para pais que perderam um filho. O Projeto Roxo organiza eventos como a Noite da Esperança, em homenagem ao 12º aniversário da morte de Alicia, e o Retiro do Luto. Sherry processou a Home Depot e a Grand Flower Growers por morte injusta, alegando que não levaram a sério as reclamações de Alicia e permitiram que Brian saísse impune. Por fim, as empresas foram responsabilizadas pelas mortes de Alicia e do bebê Ava. Só podemos esperar que a família de Alicia consiga seguir em frente após essa perda repentina e trágica, porque Alicia e Ava tinham muito pelo que esperar na vida, mas tudo foi tirado delas em um instante. É fácil dizer, largue seu emprego, mas nem sempre é tão simples colocar isso em prática. O assédio no ambiente de trabalho é comum e aterrorizante. Apesar de muitos locais de trabalho incentivarem um ambiente saudável, sempre existem monstros que podem se aproveitar do desespero das pessoas e abusar de seu poder, como Brian fez com Alicia. Pessoal, não se deixem se tornar um caso de crime real. Se essa situação parecer de alguma forma semelhante à sua própria vida, você precisa encontrar uma saída. Você vale muito mais do que isso. E a Alicia também. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Gostaria de agradecer especialmente a alguns membros do canal, como OBK86 e Nurk Hansen. Se você também quer se tornar membro do canal, terá acesso a novos vídeos antes de serem carregados para o público, e é uma ótima maneira de apoiar o canal. Eu realmente aprecio todos vocês que decidiram fazer isso. Para se juntar, clique no botão de participar abaixo do vídeo ou encontre o link na descrição. Não esqueça que as camisetas de histórias de crimes reais também estão disponíveis. Você pode pegar uma dessas no link na descrição. Se gostou deste vídeo, confira este outro caso interessante. Inscreva-se gratuitamente para se manter atualizado com meus próximos vídeos e não se esqueça do que eu cobri. Mas meu nome é Ty Knots e eu te vejo na próxima.